Talvez você não saiba, mas a FIA fez um comunicado especificamente enviado, basicamente como uma indireta para Max Verstappen, se ele fizer algum comportamento antidesportivo nessa prova. E a FIA deixou claro, se isso acontecer, o piloto holandês pode perder pontos no campeonato e talvez até mesmo acabar perdendo o campeonato de 2021 se essa situação específica acontecer nesse GP de Abu Dhabi. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP de Abu Dhabi fica cada vez mais intenso, principalmente por conta dessa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. A intensidade dessa briga entre os dois pilotos se torna cada vez maior, principalmente quando a gente se lembra de alguns incidentes que aconteceram entre os dois no decorrer desse ano. Teve lá no GP de Silverstone, teve na Hungria, onde Verstappen bateu com Bottas, teve lá na Itália, teve no GP da Arábia Saudita, e o que as pessoas menos querem é que incidentes parecidos aconteçam agora no GP de Abu Dhabi e talvez acabem decidindo o campeonato, que até esse momento está empatado entre os dois pilotos. E isso com toda certeza seria o maior pesadelo dos fãs de automobilismo. Um possível acidente entre Verstappen e Hamilton que iria decidir o campeonato de 2021. E justamente por conta disso que a FIA fez um comunicado claro. Se algo nesse sentido acontecer, como um comportamento antidesportivo, independente de qual dos dois pilotos for o responsável, ele será punido com pontos no campeonato. Ou seja, Michael Masi deixou claro, o piloto que tentar tirar o outro da prova não será campeão em 2021. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicando cada situação para vocês e como que isso pode interferir o campeonato de uma certa forma e talvez até mesmo parecer um campeonato mais parcial. Mas antes, não esquece, já deixa o like aqui embaixo, deixe o seu joinha, porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E outra coisa, é de graça, você não gasta nada com isso. Mas vamos continuar com o vídeo. Michael Masi, que é justamente o diretor da FIA, está bem preocupado com situações onde acidentes possam decidir o título mundial. Acaba que esse ano foram situações extremamente polêmicas, onde a maioria dos pilotos da Fórmula 1 perguntaram, se indagaram mesmo com a direção de prova, o porquê Verstappen não havia sido punido em situações específicas. No GP do Brasil, por exemplo, foi uma situação onde Verstappen, com toda certeza, acabou levando Lewis Hamilton para o lado de fora da pista. Pelo regulamento, isso é proibido. É necessário que os dois pilotos respeitem o espaço entre as duas linhas brancas dentro da pista. E Verstappen não fez isso. Teoricamente, pelo regulamento, aquilo era sim passível de punição de 5 segundos no final da corrida. E acaba que todos os pilotos estavam esperando justamente isso. Mas ainda assim, Michael Masi decidiu nem mesmo investigar o incidente. Ou seja, acaba que uma situação onde a maioria dos pilotos acreditava que deveria ser passível de punição, Michael Masi não deu a punição para o piloto holandês, justamente na intenção de não permitir uma interferência direta no campeonato pela FIA. Mas acaba que a coisa foi só piorando. E agora no GP da Arábia Saudita, Verstappen foi punido durante a corrida 5 vezes por conta de condutas antidesportivas durante o GP. Teve que devolver várias posições para Hamilton, acabou sendo punido por conta de um brake test à frente do piloto inglês, e isso sem contar com as outras punições diversas só nesse GP da Arábia Saudita. Situações onde ele jogava Hamilton para fora da pista, e isso se tornou normal. E aí, o que aconteceu? Acaba que Masi resolveu punir Max Verstappen, que também se indagou. Por que você me puniu nesse GP e não me puniu lá no Brasil? Foram situações idênticas, muito parecidas, e situações exatamente iguais às que você diz que não haveria punição. Ou seja, uma FIA completamente inconsistente nesse ano, tentando não interferir no campeonato mundial de pilotos. Entretanto, justamente tentando trazer novamente o controle ao seu poder, Michael Masi soltou esse comunicado importante, dizendo justamente sobre isso, falando sobre essas situações. Se os dois se acidentarem e for comprovado quem é a culpa, quem é o culpado, e se foi uma conduta antidesportiva, ele será sim punido com pontos no campeonato.
como aconteceu já, pelo menos pelo que eu me lembro, apenas uma vez no Campeonato Mundial de Fórmula 1, há muito tempo atrás, com Michael Schumacher, que acabou sendo desclassificado praticamente do campeonato, perdeu todos os seus pontos no campeonato de pilotos, justamente por conta de uma batida na última prova, que teoricamente poderia garantir o campeonato mundial a ele. Esse procedimento de enviar notas a todas as equipes antes dos GPs é extremamente comum. Michael Masi sempre faz isso, em todas os GPs do ano praticamente. E acaba que essas regras especificamente não estão dentro do regulamento técnico da Fórmula 1 em si, mas sim dentro do regulamento técnico do automobilismo, que é um órgão que, obviamente, é superior à Fórmula 1 de certa forma, e que também está sob o controle da Federação Internacional de Automobilismo. Ou seja, acaba que essas regras que servem para o automobilismo de forma geral também servem para a Fórmula 1. E apesar de não estarem no regulamento técnico da categoria, elas também podem ser aplicadas e devem ser aplicadas dentro da maior categoria do automobilismo mundial. E acaba que Michael Masi pegou justamente esses artigos que falam sobre comportamentos inadequados dos pilotos dentro da pista e quais as consequências esses comportamentos podem gerar para cada piloto que for o culpado desses incidentes. Segundo o primeiro artigo da nota de Michael Masi, acaba que fala justamente sobre a culpabilização de um piloto que está dentro da pista por algum ato cometido por alguém que talvez esteja de fora da pista. Por exemplo, algum ato cometido pela equipe, por um convidado ou talvez até mesmo por alguém de dentro da equipe. Acaba que se houver algum tipo de erro, o piloto poderá ser punido mesmo que o erro não tenha sido cometido diretamente por ele. E o artigo 9.15.1 fala justamente isso que eu vou ler agora para vocês. O competidor será responsável por todos os atos ou omissões da parte de qualquer pessoa participante ou fornecedor de serviços em conexão com um competidor ou o campeonato, incluindo particularmente seus funcionários, direta ou indiretamente, seus pilotos, mecânicos, consultores, provedores de serviço ou passageiros, além de qualquer pessoa que o competidor tenha permitido acesso às áreas restritas. E aí vem outros dois artigos que também falam sobre questões de dentro da pista, o que um piloto pode acabar fazendo com outro piloto. E é bem subjetivo. Acaba que realmente automobilismo é bem subjetivo. E os diretores de prova precisam julgar da melhor forma possível, de modo que eles mantenham, de certa forma, uma ética esportiva e uma justiça esportiva. E é justamente sobre o que esses dois artigos falam e sobre quais punições podem ser geradas por uma ética antidesportiva dentro da pista. E é justamente aqui que fala sobre a possível punição com perda de pontos no campeonato de Fórmula 1. Qualquer violação dos princípios de justiça na competição, comportamento de forma antidesportiva ou tentativa de influenciar o resultado de uma competição de forma contrária à ética desportiva. Para todos os campeonatos, copas, desafios, troféus ou categorias da FIA, os comissários também podem decidir impor as seguintes penalizações: suspensão de uma ou mais competições, retirada de pontos para o campeonato, copa, desafio, troféu ou categoria. Então, na minha concepção fica claro, Michael Masi não quer ver Max Verstappen tentando tirar Hamilton da corrida em uma situação de disputa de posições. E esse realmente é o maior medo dele e de outros competidores do automobilismo, da Fórmula 1 e, claro, de outros comentaristas, que com toda certeza têm analisado essa possibilidade e até mesmo começaram a cogitar que talvez Verstappen tenha feito brake test de forma proposital em cima de Lewis Hamilton, justamente na tentativa de tirar o piloto inglês. Claro que isso não foi comprovado, as intenções de Max Verstappen. Apenas foi comprovado que ele fez uma freada um pouco mais brusca, mas com toda certeza Michael Masi está sim tentando se resguardar e não permitir que um acidente acabe fazendo com que Verstappen se torne campeão do mundo. Ele quer ver Verstappen se tornar campeão, mas dentro da pista. Mas o que você acha disso tudo? Você acha realmente que Verstappen poderia tirar Lewis Hamilton durante a corrida? Você acha justo, por exemplo, se os dois saírem da prova e eles considerarem ou Verstappen ou Hamilton culpados? Você acharia justo se eles realmente perdessem pontos no campeonato em uma situação como essa? Já imaginou se Hamilton, por exemplo, bate em Verstappen
Verstappen sai da pista e ele é campeão e depois ele perde todos os pontos do campeonato? O que você acharia disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa situação. Para ser bem sincero, eu acho bem complicado, uma situação muito difícil, até porque pode fazer com que a FIA em si se coloque em maus lençóis nesse final de ano. A gente já percebeu algumas decisões parciais no decorrer do ano de 2021, algumas que acabavam pendendo para Verstappen, outras que acabavam pendendo para Lewis Hamilton, a favor dos dois pilotos, dependendo de cada situação. E aparentemente, se isso acontecer no final do ano, a FIA pode acabar se colocando novamente em maus lençóis. Ainda mais quando a gente considera, por exemplo, que se Max Verstappen tirar Lewis Hamilton da prova, talvez a FIA acabe preferindo punir Verstappen com pontos, fazendo com que ele perca o campeonato. Se o contrário acontecer também, pode fazer com que a FIA faça Hamilton perder pontos. Ou seja, de certa forma, pode acabar gerando uma certa parcialidade da FIA e fazendo com que ela garanta o campeonato para algum dos dois pilotos de forma política, o que seria muito sem graça em caso de acidente, a não ser que seja, óbvio, algo extremamente claro durante ali a corrida. Se for algo muito claro, uma situação que é muito óbvio que o piloto fez de propósito, aí cabe punição. Mas se for algo mais nebuloso, talvez a FIA esteja cavando a sua própria cova nessa situação específica. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, e se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe a notícia em si, não esquece, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.